Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia para todos vocês. Muita luz e muita paz ao seu coração, inspiração para cada momento. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. E eu queria te fazer logo de cara assim uma pergunta. Você se considera uma pessoa feliz? Pois é, você se considera uma pessoa satisfeita com a vida que tem ou com a forma como vive a própria vida? Ou você se assemelha mais àquelas pessoas que têm a sensação de que nunca as coisas estão do seu jeito e, consequentemente, experimentam uma sensação desconfortável, desagradável? Gente, a maior pesquisa feita sobre felicidade no mundo foi realizada pela Universidade de Harvard e divulgada recentemente. Foi uma pesquisa que durou, olha que coisa, em 75 anos, é isso mesmo. Ela começou lá em 1934 e durou 75 anos. Foram algumas gerações de pesquisadores acompanhando um grupo de 714 voluntários. 714 pessoas que tiveram a sua vida literalmente acompanhada de perto, em todas as suas fases, na início da fase adulta, adolescência, fase adulta, dos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, que era o objetivo central da pesquisa. E qual era o foco principal? Era identificar como é que essas pessoas iam lidando com as adversidades no decorrer da vida e como que as pessoas que realmente seriam felizes trariam seus relatos do que foi fundamental para a felicidade. O mais curioso, meus amigos, é que no início da pesquisa foi feito algumas perguntas antes de tudo começar. Todos eles eram jovens, 1934, e perguntaram: o que você acha que vai ser determinante para a sua felicidade no futuro? Olha que coisa curiosa, 80% falou dinheiro, 50% falou reconhecimento, fama. E sabe o que aconteceu? Os mais felizes da pesquisa, registrado aí nesses 75 anos, foram exatamente as pessoas tchan, 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 que mais se sentiram satisfeitos com suas relações. Relacionamento, meus queridos amigos, é o que faz a diferença para que a gente realmente possa ser feliz. Isso é muito, muito sério. Alguns desses pesquisados fizeram 40, 50 anos, e aí o relato diz que alguns deles tinham até alguns tipos de tendência, enfermidades, problemas de saúde, mas que, ao se projetarem para o futuro, eles se sentiam gratos com a família, ou com os amigos, ou envolvidos em grupos sociais que realmente eram importantes para eles, e que essa energia os guiou ao futuro, mesmo quando a saúde não estava tão boa assim. A maioria deles passou longe de ficar rica, Então essa previsão de que precisava ter dinheiro para ser feliz ficou completamente furada. Mas as pessoas que eram felizes com seus relacionamentos, essas sim, ficaram muito mais satisfeitas. Onde é que nós queremos chegar? Esse trabalho de Harvard se soma a tantos outros que a gente assiste nas universidades, inclusive eu sempre cito, vez ou outra, isso aqui, junto com aquilo que a espiritualidade superior nos mostra. Emmanuel tem uma frase genial: Deus ajuda o homem através do próprio homem. Quer dizer, o Senhor da vida quer que a gente aprenda a lidar com as adversidades, a fortalecer nosso pensamento, a ter um lado positivo das coisas, a acreditar na nossa capacidade de fazer os nossos sonhos se realizarem, aprendendo, meus amigos, a servir, a ajudar o nosso semelhante também a ser mais feliz. Então, você quer ser feliz? Aprenda a fazer outros felizes também. Você quer ser uma pessoa satisfeita? Aprenda a ajudar outras pessoas a serem satisfeitas também. Você quer ter paz? Quer ter muita, muita, muita paz no seu coração? Então, descubra o que você pode fazer para contribuir para que o seu irmão também tenha um pouco de paz. Olha que interessante, Ao nos tornarmos instrumentos da luz divina para levar para o outro aquilo que inicialmente a gente deseja para a nossa própria vida, nós nos tornamos canais, concorda? E essa luz que vai fluindo através de nós para ir em direção ao outro, levando ao outro o que a gente quer, obviamente acaba fazendo o quê? Com que nós nos tornemos tão felizes, tão repletos de paz ou de harmonia, quanto a gente vai querer ajudar o outro a se tornar. Porque a luz que passa por nós, claro, nos ilumina primeiro. Olha só que sutileza. Resumo da história:
Se você quer ser feliz, mas você só pensa em você, certamente não vai conseguir. Se você quer ser uma pessoa que tem paz e tranquilidade, né, deseja isso, mas só pensa em você, na sua família, mas ignora, nunca tem tempo para ajudar ninguém, sempre tem paciência quando alguém necessita de ti, certamente você nunca vai ter paz. Você quer ter tranquilidade, quer vencer seus problemas de saúde? Então entenda e veja pessoas que têm problemas de saúde, dificuldades financeiras, talvez até maiores do que as suas, e procure ser um instrumento útil para aliviar a dor dessas pessoas. Porque ao fazer isso, ainda que não perceba, você vai estar fazendo a mesma coisa com a sua própria vida. A sabedoria divina nos mostra: não há forma de sermos felizes sem amarmos uns aos outros primeiro. Muito profundo, né? Nossa, extremamente profundo. Então, muita luz e muita paz, que você tenha um dia maravilhoso, com essa consciência de que a sua felicidade, independente do que aconteça hoje, depende de você levar ao outro o que você quer para si e se deixar se tornar, meus amigos, esse instrumento sagrado da luz divina, tá bom? Então, muita luz para o seu dia e até breve, até muito, muito breve. Fiquem com Deus.